Leitura diária da Bíblia. Dia 58. Antigo Testamento. Levíticos 1, Levíticos 2, Levíticos 3. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele desde o tabernáculo do testemunho, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum dentre vós oferecer oferta ao Senhor, de gado vacum ou ovelha fareis vossa oferta. Se sua oferta for holocausto de vacas, macho sem mácula o oferecerá. De sua vontade o oferecerá à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, e ele o aceitará para expiar-lhe. Então degolará o bezerro na presença do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue, e o espargirão ao redor sobre o altar, o qual está à porta do tabernáculo do testemunho. E tirará a pele do holocausto, e o dividirá em suas peças. E os filhos de Arão sacerdote porão fogo sobre o altar, e porão a lenha sobre o fogo. Logo os sacerdotes, filhos de Arão, acomodarão as peças, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está sobre o fogo, que haverá em cima do altar, e lavará com água seus intestinos e suas pernas, e o sacerdote fará arder tudo sobre o altar. Holocausto é oferta acesa de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta para holocausto for de ovelhas, dos cordeiros, ou das cabras, macho sem defeito o oferecerá. E há de degolá-lo ao lado norte do altar diante do Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, espargirão seu sangue sobre o altar ao redor. E o dividirá em suas peças, com sua cabeça e seu redenho, e o sacerdote as acomodará sobre a lenha que está sobre o fogo, que haverá em cima do altar, e lavará suas entranhas e suas pernas com água, e o sacerdote o oferecerá tudo, e o fará arder sobre o altar. Holocausto é oferta acesa de cheiro suave ao Senhor. E se o holocausto se houver de oferecer ao Senhor de aves, apresentará sua oferta de rolinhas, ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e há de tirar-lhe a cabeça, e fará que arda no altar, e seu sangue será espremido sobre a parede do altar. E lhe há de tirar o papo e as penas, o qual lançará junto ao altar, até o oriente, no lugar das cinzas. E a fendera por suas asas, mas não a dividirá em dois, e o sacerdote a fará arder sobre o altar, sobre a lenha que estará no fogo. Holocausto é oferta acesa de cheiro suave ao Senhor. E quando alguma pessoa oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será boa farinha, sobre a qual lançará azeite, e porá sobre ela incenso, e a trará aos sacerdotes, filhos de Arão, e disso tomará o sacerdote seu punho cheio de sua boa farinha e de seu azeite, com todo o seu incenso, e o fará arder sobre o altar, oferta acesa para memorial, de aroma suave ao Senhor. E a sobra da oferta será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas que se queimam ao Senhor. E quando ofereceres oferta de alimentos, cozida no forno, será de tortas de boa farinha sem levedura, amassadas com azeite, e massas sem levedura untadas com azeite. Mas se a tua oferta for oferta de alimentos preparados em panelas, será de boa farinha sem levedura, amassada com azeite. A qual partirás em peças, e espalharás azeite sobre ela, é oferta de alimentos. E se a tua oferta de alimentos for oferta preparada em frigideira, ela será feita de boa farinha com azeite. E trarás ao Senhor a oferta que se fará destas coisas, e a apresentarás ao sacerdote, o qual a chegará ao altar. E tomará o sacerdote daquela oferta de alimentos em sua memória, e a fará arder sobre o altar, oferta acesa, de suave aroma ao Senhor. E o restante da oferta será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas que se queimam ao Senhor. Nenhuma oferta que oferecerdes ao Senhor será com levedura,
porque de nenhuma coisa levedada, nem de nenhum mel, se deverá queimar oferta ao Senhor. Na oferta das primícias as oferecereis ao Senhor, mas não subirão sobre o altar em cheiro suave. E temperarás toda a oferta de teu presente com sal, e não farás que falte jamais da tua oferta de alimentos o sal da aliança de teu Deus, em toda oferta tua oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, tostarás ao fogo as espigas verdes, e o grão esmigalhado oferecerás por oferta das tuas primícias. E porás sobre ela azeite, e porás sobre ela incenso, é oferta de alimentos. E o sacerdote fará arder, em memória da oferta de alimentos, parte de seu grão esmigalhado, e de seu azeite com todo o seu incenso, é oferta acesa ao Senhor. E se sua oferta for sacrifício pacífico, se houver de oferecê-lo de gado vacum, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça de sua oferta, e a degolará à porta do tabernáculo do testemunho, e os sacerdotes, filhos de Arão, espargirão seu sangue sobre o altar em derredor. Logo oferecerá do sacrifício pacífico, por oferta acesa ao Senhor, a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre os lombos, e com os rins tirará o redenho que está sobre o fígado. E os filhos de Arão farão arder isto no altar, sobre o holocausto que estará sobre a lenha que haverá em cima do fogo, é oferta de cheiro suave ao Senhor. Mas se de ovelhas for sua oferta para sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem mácula. Se oferecer cordeiro por sua oferta, há de oferecê-lo diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça de sua oferta, e depois a degolará diante do tabernáculo do testemunho, e os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em derredor. E do sacrifício pacífico oferecerá por oferta acesa ao Senhor, sua gordura, e a cauda inteira, a qual tirará a raiz do espinhaço, e a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, também os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará o redenho de sobre o fígado. E o sacerdote fará arder isto sobre o altar, comida de oferta acesa ao Senhor. E se for cabra sua oferta oferecê-la adiante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça dela, e a degolará diante do tabernáculo do testemunho, e os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em derredor. Depois oferecerá dela sua oferta acesa ao Senhor, a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará o redenho de sobre o fígado. E o sacerdote fará arder isto sobre o altar, é comida de oferta que se queima em cheiro suave ao Senhor, a gordura tudo é do Senhor. Estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas, nenhuma gordura nem nenhum sangue comereis. Novo Testamento. Marque 9:33 da manhã menos 50, Marque 10, 1 a 12. E veio a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que indagais entre vós pelo caminho? Mas eles se calaram, porque eles haviam discutido uns com os outros pelo caminho, qual deles seria o maior. E sentando-se ele, chamou aos 12, e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e servo de todos. E tomando um menino, ele o pôs no meio deles, e tomando-o entre seus braços, disse-lhes: Qualquer que em meu nome receber a um dos tais meninos, recebe a mim, e qualquer que me receber, não é a mim que recebe, mas, sim, aquele que me enviou. E respondeu-lhe João, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e ele não nos segue. Então o proibimos,
porque não nos segue. Porém Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porque qualquer que vos der um copo d'água para beber em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá sua recompensa. E qualquer que conduzir ao pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz pecar, corta-a. Melhor te é entrar na vida mutilado, do que, tendo duas mãos, ir ao inferno, ao fogo que nunca se apaga. Onde seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te faz pecar, corta-o. Melhor te é entrar na vida manco, do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te faz pecar, lança-o fora. Melhor te é entrar no reino de Deus com um olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde seu verme não morre, e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. E levantando-se dali, Jesus se foi aos limites da Judéia, por dalém do Jordão, e as multidões voltaram a se juntar a ele, e voltou a lhes ensinar, como tinha costume. E vindo a ele os fariseus, perguntaram-lhe se era lícito ao homem deixar a sua mulher, testando-o. Mas ele lhes respondeu: O que Moisés vos mandou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio, e deixá-la. E Jesus lhes respondeu: Foi pela dureza dos vossos corações que ele vos escreveu este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, macho e fêmea Deus os fez. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E em casa seus discípulos voltaram a lhe perguntar sobre isto mesmo. E disse-lhes: Qualquer um que deixar a sua mulher, e se casar com outra, adulterará contra ela. E se a mulher deixar o seu marido, e se casar com outro, adulterará. Salmos. Salmo 27 para 1-6. Salmo de Davi. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os maus chegaram perto de mim, meus adversários e meus inimigos contra mim, para devorarem minha carne, eles mesmos tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nisto mantenho confiança. Pedi uma coisa ao Senhor, e a ela buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para ver a beleza do Senhor, e consultá-lo em seu templo. Porque no dia mau ele me esconderá em seu abrigo, ele me encobrirá no oculto de sua tenda, e me porá sobre as rochas. E minha cabeça será exaltada acima de meus inimigos, que estão ao redor de mim, e eu sacrificarei na tenda dele sacrifícios com alta voz, cantarei e louvarei ao Senhor. Pai fiel, estamos aos pés da cruz e testemunhamos o supremo ato de amor e sacrifício. Ao vermos Jesus abandonado por seus discípulos e zombado por seus inimigos, ajuda-nos a permanecer fiéis quando seguir-te nos custar tudo. Concede-nos fé para crer que a morte não é o fim e que a manhã da ressurreição está chegando. Que possamos tomar nossa cruz diariamente e seguir Jesus, sabendo que aqueles que perdem sua vida por sua causa a encontrarão.
pela misericórdia de Jesus, nosso Redentor e Rei. Amém.